Your dreams were no warrior. Give your tears to the tide. O governo autorizou a antecipação da formatura de universitários da área de saúde. Os novos profissionais vão trabalhar no enfrentamento da pandemia da Covid-19. A portaria, que foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 6, entra em vigor imediatamente. A decisão do Ministério da Saúde tem validade para alunos que estejam regularmente matriculados no último período dos cursos de medicina, enfermagem, farmácia e fisioterapia. Além disso, os formandos precisam ter cumprido 75% da carga horária do período de internato médico ou estágio supervisionado. Os profissionais que anteciparem a formatura e atuarem diretamente nas ações de combate ao novo coronavírus serão bonificados em seleções para residência médica, destaca a CNN Brasil. De acordo com a portaria, eles terão acréscimo de 10% na nota final do processo de seleção pública para o ingresso nos programas de residência. A empresa Emarina, com sede na Bretanha, no noroeste da França, desenvolveu um produto à base de sangue de um verme marinho com capacidade de transportar oxigênio. A solução é produzida com a hemoglobina da arenicola, um verme que mede entre 10 e 15 centímetros. A hemoglobina deste animal é capaz de levar 40 vezes mais oxigênio do que a hemoglobina humana. O governo de Emmanuel Macron autorizou um teste clínico, no último sábado, 4, que consiste em administrar a solução em pacientes com a Covid-19. O teste será feito em 10 pacientes, em um hospital da capital Paris, destaca a revista Exame. O diretor do Comitê de Proteção de Pessoas, CPP, do governo francês, Franck Zal, disse que esse respirador molecular, cujo projeto recebeu o nome de Monaco, é uma esperança para aliviar as UTIs. Atualmente, não há tratamento comprovadamente eficaz para a doença causada pelo novo coronavírus, embora haja diversos estudos em andamento. A China foi nomeada, na última quarta-feira, primeiro, para o painel do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. O regime comunista participará ativamente da escolha dos investigadores de direitos humanos internacionais, incluindo a seleção de monitores globais sobre a liberdade de expressão, saúde, desaparecimentos forçados e detenção arbitrária. Leon Neuer, diretor da UNGWAT, criticou a nomeação da China. Permitir que o regime opressivo e desumano da China escolha os investigadores mundiais sobre liberdade de expressão, detenção arbitrária e desaparecimentos forçados é como transformar um piromaníaco no chefe dos bombeiros da cidade. Neuer acrescentou: é absurdo e imoral que a ONU permita ao governo opressivo da China um papel fundamental na seleção de funcionários que moldam os padrões internacionais de direitos humanos e relatam violações em todo o mundo. Donald Trump,
presidente dos Estados Unidos, destacou, neste domingo, 5, a importância do uso do medicamento hidroxicloroquina no combate ao novo coronavírus. Durante uma entrevista coletiva na Casa Branca sobre a pandemia, Trump afirmou que há sinais muito fortes e contundentes da eficácia do medicamento no combate ao Covid-19. Trump lembrou que o governo federal comprou e armazenou 29 milhões de doses do fármaco. Se funcionar, será uma pena não termos usado antes. Estamos enviando-as para vários laboratórios, para nossas tropas e para hospitais. O que temos a perder? Questionou Trump, pelo segundo dia consecutivo, acerca da utilização da cloroquina no tratamento da Covid-19. Um grupo internacional composto por milhares de médicos classificou o medicamento antimalária hidroxicloroquina como o melhor tratamento do momento para combater o novo coronavírus. Dos 6.227 médicos consultados em 30 nações, 37% consideraram a hidroxicloroquina o tratamento mais eficaz para combater a Covid-19, doença potencialmente mortal causada pelo vírus. O levantamento também descobriu que 23% dos médicos dos Estados Unidos haviam prescrito o medicamento, um número bem inferior ao de outros países. Até o momento, o fármaco foi usado mais amplamente na Espanha, onde 72% dos médicos disseram ter prescrito a cloroquina no tratamento contra o coronavírus. Os resultados foram divulgados na última quinta-feira, 2. Pela Sermo, a maior empresa mundial de coleta de dados de assistência médica e plataforma social para médicos. O espaço virtual conta com mais de 800 mil profissionais verificados em mais de 150 países. O estudo foi concluído em 3 dias. Os dados abrangem as opções atuais de tratamento e profilaxia contra o coronavírus, tempo para o pico do surto, eficácia das respostas do governo e muito mais, destaca o jornal Washington Times. As 30 nações onde os médicos foram pesquisados incluem Europa, América do Sul e Oceania. Nenhum incentivo foi fornecido para participar, disse o jornal New York Post. Um consórcio entre 3 hospitais paulistas, Hospital Albert Einstein, Hospital Sírio-Libanês e Hospital das Clínicas, recebeu a autorização de iniciar testes clínicos de um possível tratamento contra a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A técnica, aprovada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, CONEP, baseia-se no plasma de um paciente curado. O plasma é a parte líquida do sangue, na qual estariam os anticorpos produzidos pelo organismo para combater o vírus. Essa substância, retirada de pacientes recuperados, pode ser aplicada em alguém que tem um quadro grave da Covid-19. Os médicos esperam que, ao receber o plasma com os anticorpos, o doente tenha uma recuperação mais rápida. O risco de mortalidade diminuiria e o tempo de internação seria reduzido, disponibilizando leitos para outros infectados. Precisamos descobrir se a técnica realmente funciona para o novo coronavírus. Se, por acaso, o paciente fizer o tratamento e ficar 2 dias no TI, e não uma semana, já teremos um ganho enorme, afirma Silvano Wendel, diretor do Banco de Sangue do Sírio-Libanês São Paulo. Queremos diminuir a gravidade da patologia e o tempo de permanência nos hospitais. Wendel explica que ainda há detalhes do procedimento que precisam ser acertados, como a quantidade de plasma aplicada no paciente e o número de doses necessárias para que o sistema imunológico reaja. No Einstein, no Sírio e no Hospital das Clínicas, o voluntário que doará o plasma precisa ter o seguinte perfil: ser homem. Segundo Wendel, há um fenômeno raro em mulheres que já engravidaram, mesmo que tenham sofrido um aborto,
a produção de anticorpos contra leucócitos. Em uma parcela muito pequena de indivíduos, esses anticorpos podem causar reações pulmonares em quem receber o plasma, afirma. Como a Covid-19 já é uma doença respiratória, o quadro poderia se agravar, ter de 18 a 60 anos, pesar mais de 55 kg, ter feito o teste PCR, com resultado positivo para o novo coronavírus. Não basta afirmar que manifestou sintomas típicos da Covid-19, ter apresentado um quadro moderado da doença. Pacientes que ficaram entubados ou internados por muitos dias no UTI podem não ter se recuperado completamente. Nunca ter tido hepatite B e C, doença de Chagas, AIDS e sífilis. Voluntários que possuam as características acima devem ligar para o banco de sangue do hospital e manifestar interesse em participar dos testes. Ainda não há, segundo o especialista, como fazer testes em larga escala. Ele espera que, em 2 semanas, já tenha selecionado voluntários para começar a aplicar o plasma em pacientes. Mas reforça, é apenas uma previsão, que pode ser revista. Ainda não é possível afirmar qual a melhor forma de finalizar o período de confinamento na França sem reativar a pandemia do novo coronavírus. De acordo com artigo publicado no semanário Jornal do Dimanche, JDD, um grupo de médicos propõe recorrer à inteligência artificial para definir como o país deixará a quarentena. Segundo os signatários do documento, a suspensão da quarentena para toda a população exporia ao vírus os que ainda não ficaram doentes, correndo o risco de deflagrar uma segunda onda da pandemia. Um dos planos propostos por especialistas se baseia em controlar a população, por meio de aplicativos móveis, como fez o regime comunista da China, para confinar os doentes e os que tiveram contato com eles. Na visão deste grupo de médicos, no entanto, esta estratégia não se ajustaria à França, podendo sofrer ampla resistência da população. Os médicos que assinaram o documento em questão defendem o uso da inteligência artificial, por intermédio de uma iniciativa chamada Covidia, que aplicaria modelos de inteligência artificial baseados em hipóteses iniciais sobre a doença e resultados de testes, combinados com dados de geolocalização contida em telefones celulares, de forma controlada, anônima. Os signatários argumentam que este método pode levar a previsões cada vez mais confiáveis, destaca a agência France Presse. Com base neste cenário, os médicos pedem às autoridades que, de forma temporária e controlada, os dados de saúde e certos dados das operadoras de telefonia móvel estejam disponíveis, de forma anônima e criptografada, assim como controlada pelos órgãos competentes. A italiana Ada Zanusso, de 104 anos, se tornou a pessoa mais velha de que se tem notícia até o momento a se recuperar da Covid-19, infecção causada pelo novo coronavírus. Ada sentiu os primeiros sintomas em 17 de março. Ela teve febre, vômito e dificuldade para respirar e foi imediatamente internada. Ela permanece internada, mas, segundo a médica que cuida do seu caso, Carla Furno Marchese, Ada está se recuperando e está cada dia melhor. A italiana mora em uma casa para idosos em Biella, no norte da Itália, a região mais afetada pela Covid-19 na Europa. Outros idosos do local também foram infectados por coronavírus, e Ada foi a única do local a sobreviver. Nascida em 1916, Ada sobreviveu às 2 guerras mundiais e também à pandemia de gripe espanhola, que matou cerca de 50 milhões em todo o mundo a partir de 1918. A Secretaria de Estado de Saúde inicia nesta semana, no Hemoril, uma série de estudos para a utilização da técnica do plasma de pacientes curados para tratamento de pessoas com quadro grave de Covid-19.
O procedimento consiste em inserir o plasma, parte do sangue que contém anticorpos, colhido de pacientes curados para transfundirem em infectados e com quadro grave. A mesma técnica já foi aplicada nas epidemias de Ebola e H1N1 e surge como mais uma possível estratégia para o combate do coronavírus. Pacientes curados no estado do Rio de Janeiro serão convocados e avaliados como potenciais doadores do plasma. Anteriormente, em parceria com a Fiocruz e a Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, o Emorio já havia estudado a mesma técnica para o vírus da dengue, e bons resultados foram obtidos em laboratório. Para o secretário de Estado de Saúde, Edmar Santos, o tratamento dos pacientes é o principal foco, assim como o isolamento social. É uma alternativa terapêutica promissora que poderá dar uma nova chance a muitas pessoas. Estamos empenhados em avançar nos estudos e, se os resultados vierem, será mais um meio de salvarmos vidas. Quanto menos pessoas infectadas ao mesmo tempo, menos mortes. Por isso, faço mais um alerta para as pessoas ficarem em casa. Em contato com serviços de saúde de outros países, o Emorio tem notícias de que nações como França, Canadá, Israel e Espanha também estão se preparando para a utilização do plasma convalescente, como já é feito no EUA. Na China, a publicação do balanço de um experimento com pacientes graves com Covid-19 indica bons resultados em uma parcela dos testados. O diretor do Emorio, Luiz Amorim, afirma que cada plasma coletado pode fornecer tratamento para até 3 pessoas. O plasma doado pelos pacientes curados ficará na unidade e será distribuído mediante solicitação dos hospitais que tratam casos graves de Covid-19. A expectativa é que haja melhora da evolução do tratamento da doença e redução da mortalidade nos pacientes que recebam a terapia, além de os riscos serem praticamente zero. No entanto, só os resultados dos estudos determinarão se a abordagem é de fato eficaz. 2 desenvolvedores de softwares brasileiros criaram uma ferramenta gratuita para que pacientes tenham atendimento médico rápido de forma virtual. A Central Corona, lançada nesta segunda-feira, 6, foi produzida após ser publicada a portaria do Ministério da Saúde que autorizou o uso da telemedicina durante a pandemia do novo coronavírus, Covid-19, no dia 23 de março. Segundo Geraldo Ramos, um dos desenvolvedores, a Central Corona é uma plataforma gratuita que faz a ponte entre os pacientes e os médicos por meio de aplicativos de conversa ou de redes sociais e visa auxiliar as pessoas a obterem atendimento online em caso de suspeita da Covid-19, evitando o deslocamento físico destes pacientes para postos de saúde ou hospitais. Eu tenho uma cunhada que é médica e presta serviço temporário para a Prefeitura de João Pessoa. Ela me contou sobre as dificuldades que eles têm devido ao grande número de telefonemas que estão recebendo em atendimento pré-clínico. O sistema requer que os médicos se desloquem para uma central e atendam aos telefones de lá. Isso me deu a ideia de tentar criar uma plataforma que possa ser usada por médicos de todo o Brasil para dedicarem seu tempo livre para atender pacientes com dúvidas ou sintomas que possam ter relação com o novo coronavírus, diz Geraldo, que é pernambucano, formado em João Pessoa, e mora nos Estados Unidos desde 2013, trabalhando em uma empresa de desenvolvimento de software. O funcionamento da Central Corona é feito a partir do site da plataforma. A partir de lá, os pacientes são direcionados para o aplicativo de conversa escolhido na primeira etapa. O primeiro contato é com um chatbot, um atendimento automatizado, que faz uma triagem para saber se existe a necessidade de encaminhar o chamado do paciente para um médico real. Após a triagem, se for necessário conversar com um profissional, é aberto um chamado e o paciente entra em uma fila de requisições. A partir daí, um dos médicos ou médicas voluntários do projeto entram em contato com o paciente e fazem o atendimento virtual.
Os usuários não se conectam diretamente com o médico, mas primeiramente com esse sistema que pode encaminhar para os profissionais ou para o portal de respostas de perguntas mais frequentes. Com isso a gente agiliza a solução de dúvidas e evita congestionamento nas linhas telefônicas das centrais dos municípios, diz Geraldo. Em 2019, ele lançou uma plataforma na área de música, em sociedade com outro desenvolvedor brasileiro, Edisu, que mora na Alemanha, que também é um dos criadores da Central Corona. Eles utilizam os ganhos do aplicativo de música como base financiadora da central. Sempre que criamos uma solução, temos que pensar no problema de forma holística e encontrar a causa raiz da proliferação do vírus. O isolamento social é uma das principais formas de conter o avanço, portanto, uma central distribuída se mostra mais eficiente no alcance do objetivo, uma vez que centrais físicas contrariam suas próprias recomendações de segurança, diz Edi. A médica que presta serviços em João Pessoa, Eloise Estrela, completa o trio de idealizadores do projeto. Ela atua como médica responsável e também orienta em relação à parte técnica. A própria Heloísa não também atua como médica voluntária da plataforma, que tem uma lista dos profissionais que ajudam nos atendimentos. Até esta segunda-feira, 9 médicos da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Sul estavam cadastrados como voluntários da plataforma. Os médicos que quiserem participar como voluntários também podem acessar uma área específica do site para fazer o cadastro. As linhas de montagem de carros estão paradas. As atenções em algumas fábricas de veículos do Brasil agora se voltaram para máquinas bem diferentes, os respiradores hospitalares. 33% das cidades brasileiras têm no máximo 10 respiradores mecânicos. Chevrolet, Fiat, Ford, Honda, Jaguar Land Rover, Jeep, Renault, Scania e Toyota confirmaram que aderiram a uma recém-criada força-tarefa para o conserto desses equipamentos fundamentais para o tratamento de doentes graves de Covid-19. O trabalho começou no meio desta semana. O objetivo é reparar cerca de 3.000 aparelhos fora de uso mapeados em todo o Brasil, um número que pode ser ainda maior. Até esta sexta, 6 das 9 marcas que confirmaram participação tinham recebido cerca de 80 respiradores, segundo o levantamento do G1. Nesta segunda, a General Motors atualizou seu número para 91 aparelhos recebidos ao todo, o que eleva a conta geral para cerca de 160 em conserto. A dona da Chevrolet tinha informado 10 até meados da semana passada. Mas como transformar quem entende de máquina de fazer carros e caminhões em reparador de máquinas hospitalares? A base nós temos, que é o conhecimento de eletrônica, explicou Marcos Túlio Souza, supervisor de manutenção da Fiat em Betim, Minas Gerais. Equipamento industrial e médico possuem o mesmo componente. É muito gratificante conseguir ajudar utilizando aquilo que eu sei fazer. Se conseguisse reparar para mim já teria valido todo o trabalho, descreve Souza. Ao embasamento técnico foi agregado um treinamento específico, e virtual, é claro, com especialistas do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, e da Associação Brasileira de Engenharia Clínica, ABCLIN. Além disso, as experiências são trocadas diariamente em uma rede de compartilhamento de informações por mensagens de WhatsApp formada por técnicos, profissionais de saúde e outras empresas, como as de transporte e de certificação dos aparelhos. E não é um apertar de parafuso, o tempo entre receber cada respirador e devolvê-lo, consertado, se possível, e certificado, é de pelo menos 3 dias. Antes de qualquer contato com os técnicos, os respiradores passam por uma espécie de quarentena, ficando isolados por 24 dias, informou a Toyota. Os especialistas também trabalham protegidos com luvas, máscaras e óculos.
Quando a questão envolve reposição de peças, algumas podem ser feitas com impressora 3D, explica Souza. A troca de mensagens com os demais participantes também ajuda a ganhar tempo. Conseguimos em 20 minutos o manual de um equipamento, graças ao grupo, destacou. Depois do reparo, é preciso testar o aparelho por cerca de 12 horas, para se ter certeza de que ele funciona dentro de todos os parâmetros necessários. Pesquisadores da Rede Covida, iniciativa da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, e da Universidade Federal da Bahia, UFBA, indicam que o Ceará deve ser o primeiro estado brasileiro a atingir o pico de infecções pelo novo coronavírus, no dia 25 de abril. Além disso, o relatório estima que o estado deve superar os 3.000 pacientes com a doença ainda nesta semana e ficar em segundo lugar entre os mais afetados do país. O grupo formado por estatísticos, epidemiologistas, físicos, cientistas da computação, economistas e comunicólogos, entre outros, calculou o potencial de reprodução da doença para descobrir a velocidade que o vírus se espalha nos estados brasileiros. Assim, os estudiosos consideraram como uma pessoa infectada pode propagar a doença nas regiões analisadas. Dessa forma, eles identificaram o fator de reprodução, R0, de 2,56, no Ceará. Valores a partir de R0 a partir de classificam o local com epidemia em expansão. Com um índice semelhante ao do Ceará, com R0 superior a 2, estão estados como Minas Gerais, Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Na Itália, país onde a propagação do vírus aconteceu de forma rápida, a taxa R0 é de 3. Além da taxa de transmissão, os pesquisadores avaliam o número de pessoas curadas e a quantidade de óbitos em decorrência da Covid-19 em um modelo denominado SIR, suscetíveis, infectados e recuperados. O estudo considera que os pacientes com alta após a Covid-19 não podem ser infectados novamente, mas pondera que outras pesquisas apontam a possibilidade de adoecer uma segunda vez pelo vírus. Os primeiros pacientes com Covid-19 começaram a chegar no final da manhã desta segunda-feira, 6, ao hospital de campanha construído dentro do estádio do Pacaembu, zona oeste de São Paulo. Por volta das 11 horas chegou a primeira ambulância com o primeiro paciente que estava no pronto-socorro do Hospital do Tatuapé, na zona leste da capital. Outros 2 doentes que estavam na unidade de pronto atendimento, UPA, do Campo Limpo, na zona sul da capital chegariam na sequência. Depois chegarão ambulâncias com mais 2 pacientes da UPA de Pirituba, zona norte. A previsão é de que a cada meia hora, no mínimo, o Pacaembu vá recebendo infectados pela doença. Segundo a Secretaria da Saúde, 48 pacientes têm a transferência autorizada para o hospital de campanha. Esse intervalo é importante para favorecer a organização das equipes médicas que estão no hospital de campanha no Pacaembu para receber os doentes. Já existem 100 pacientes da rede pública de São Paulo para serem transferidos para o local. Todos sairão de UPAs e pronto-socorros. O local funcionará de portas fechadas, ou seja, quem tiver sintomas não deve procurar o espaço. O atendimento é destinado exclusivamente a pacientes diagnosticados com coronavírus transferidos da rede municipal da saúde. A tenda de 6,3 mil metros quadrados foi erguida pela Prefeitura de São Paulo em 10 dias. No dia 1 graus, o Hospital Albert Einstein assumiu a administração do HM Camp. O hospital tem 200 leitos de baixa e média complexidade, sendo 8 leitos de UTI para socorrer pacientes que apresentem complicações. O governo do Pará iniciou a distribuição, nesta terça-feira, 7, de 90,7 mil comprimidos de hidroxicloroquina e 74,9 mil de azitromicina para os hospitais das redes pública e privada. O anúncio foi feito pelo governador do estado, Helder Barbalho,
através da rede social Twitter. Segundo ele, as instituições que receberão os fármacos estão atendendo pacientes infectados com a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Barbalho ainda publicou imagens ao lado de caixas dos remédios, cuja eficácia está sendo testada em vários países no combate à pandemia do coronavírus. Esses medicamentos serão utilizados somente em nível hospitalar e segundo critérios médicos. Seguimos unindo forças para vencer esta luta, escreveu o governador. O ministro da Saúde, Henrique Mandetta, afirmou, nesta segunda-feira, 6, que recebeu informações de pesquisas sobre a utilização de um remédio chamado ivermectina no combate à Covid-19. O fármaco, que é usado para tratar gado, matar carrapato e deixar o pelo do animal bonito, pode ser promissor para tratar o novo coronavírus. Segundo o jornal O Globo, Mandetta enfatizou, no entanto, que a utilização da ivermectina será feita pela ciência. Vamos fazer pela ciência. Ciência. Não vamos perder o foco. Ciência, disciplina, planejamento, foco. Não perca esses barulhos que vêm ao lado. Fulano falou isso, Beltrano falou aquilo. Esquece. Eles estão aqui do lado. Um estudo colaborativo liderado pelo Biomedicine Discovery Institute BDI, da Monash University em Melbourne, na Austrália, juntamente com o Peter Doherty Institute of Infection and Immunity, Doherty Institute, mostrou que o medicamento antiparasitário chamado ivermectina é capaz de matar o novo coronavírus in vitro em 48 horas, como noticiou a Renova. A Caixa Econômica Federal disponibilizou, nesta terça-feira, 7, o site e o aplicativo por meio do qual informais, autônomos e MEIs podem solicitar o auxílio emergencial de R$ 600 durante a pandemia do novo coronavírus. Para se cadastrar basta acessar o site ou baixar o app Caixa Auxílio Emergencial para aparelhos com sistemas operacionais Android e iOS. É importante destacar que não é todo mundo que precisa fazer o cadastro. O aplicativo é destinado a trabalhadores informais que ainda não têm nenhum tipo de cadastro no sistema de programas sociais do governo. O app já recebeu mais de 600 mil inscrições. A estimativa é de que 15 milhões de brasileiros realizem o cadastramento apenas nesta terça-feira. Até quinta-feira, 9, a previsão é de que hajam 40 milhões de cadastros, destaca a revista Exame. Um remédio usado com frequência no tratamento da AIDS tem um efeito promissor no combate ao novo coronavírus. Outra boa notícia é que, assim como a cloroquina, ele é fabricado em larga escala no Brasil. Publicada no último domingo, 5, uma pesquisa da Fiocruz realizada in vitro constatou que o medicamento atazanavir é capaz de inibir a replicação do coronavírus. Ele também consegue reduzir a produção de proteínas que estão ligadas ao processo inflamatório nos pulmões e, portanto, ao agravamento do quadro clínico da doença. Os especialistas também analisaram o uso combinado do atazanavir com o ritonavir, um outro fármaco utilizado no combate ao HIV. Segundo o portal Terra, o virologista Tiago Moreno, principal autor do estudo, declarou: a análise de fármacos já aprovados para outros usos é a estratégia mais rápida que a ciência pode fornecer para ajudar no combate à Covid-19, juntamente com a adoção dos protocolos de distanciamento social já em curso. Coordenada pelo CDTS, Fiocruz, a pesquisa envolve também cientistas do Instituto Oswaldo Cruz, IUC/Fiocruz, incluindo os laboratórios de vírus respiratórios e do sarampo, de imunofarmacologia, de biologia molecular e doenças endêmicas, e do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, INI/Fiocruz, além do Instituto Dor de Pesquisa e Ensino e da Universidade Iguaçu. A empresa de tecnologias, de Curitiba, está distribuindo o primeiro lote de seus testes rápidos de coronavírus para organizações em todo o Brasil. Agora, a startup quer atrair parcerias comerciais para garantir a disponibilidade da tecnologia, que retorna resultados sobre a Covid-19 em 15 minutos. O preço inicial de referência divulgado pelo no lançamento do teste, aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, é de R$ 130.
No entanto, a empresa também pratica valores menores para compradores do setor público. Marcos Figueiredo, fundador da Lab, disse que sua empresa faz de longe o exame de Covid-19 mais barato do Brasil e o valor deve diminuir. Estamos aumentando a escala de produção, cortando margens, negociando com fornecedores de matéria-prima e fazendo ofertas agressivas para reduzir o custo do exame. Claro que na farmácia, não vou conseguir controlar o preço final, mas consigo jogar o preço mais para baixo e convencer o pessoal a fazer o mesmo, acrescentou ele, segundo a agência Forbes. O Departamento de Física da Universidade de São Paulo USP, de São Carlos, São Paulo criou uma câmara de ozônio capaz de matar vírus presentes em equipamentos de proteção individual, EPIs. A câmara pode ser utilizada para desinfetar máscaras e luvas, entre outros produtos de proteção, que são utilizados por profissionais da saúde durante o combate à pandemia do coronavírus. Segundo o departamento, o equipamento foi desenvolvido através de pesquisas e é capaz de esterilizar cerca de 3.000 máscaras por dia. A tecnologia funciona em 5 etapas diferentes utilizando ozônio. Os produtos são colocados na câmara e passam por todas. Além disso, a câmara pode ser levada até o hospital onde será usada. Na cidade, ela ajudará a reutilizar equipamentos na Santa Casa e no Hospital Escola da cidade. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Sua presença é muito importante para nós. A todos, boa noite. Boa noite e até amanhã, quando retornaremos com as principais notícias do dia. Creatures of my dreams.